Boa tarde, irmãos de fé. Hoje, nesse dia 2 de novembro, estamos fazendo uma série de vídeos especiais e, como hoje é um dia onde todo mundo vai escutar, acho que na maioria dos casos, vão escutar aquela música que fala: Eu creio na vida eterna e na feliz ressurreição. Então, como é que a gente ressuscita de fato? Você pergunta e eu não respondo. Quem vai responder hoje é o Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. Então, nosso catecismo, uma primeira palavra sobre ele, nós devemos saber de antemão que o catecismo ele não é um livro de teologia. Ele é um subsídio pastoral para que você acredite e para que você aprenda aquilo em que a igreja acredita. Porque nós temos que acreditar exatamente na voz da igreja. E a voz da igreja pode ser entendida, escutada aqui, nesse livro, que é um pouquinho volumoso, mas que todos nós temos capacidade de ler. A primeira vez que eu li esse livro, como a gente diz assim, né, de cabo a rabo, foi no ano de 2002. Né? Li inteiro e de lá para cá fui lendo aquilo que era necessário. É perfeitamente possível que você também faça essa mesma experiência. Nós que somos católicos devemos ler todos os dias a Sagrada Escritura, nem que seja um pequeno capítulo ou versículo, e, da mesma forma, uma parte do Catecismo da Igreja Católica. Nós, cristãos, acreditamos no que a Igreja ensina, no que a Igreja acredita. Primeira pergunta, então. O que é ressuscitar? Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, em todo o seu poder, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui, Catecismo, sabedoria da Igreja de 2000 anos, né? Está dizendo que na ressurreição os nossos corpos vão ser glorificados. O que é exatamente a glorificação do corpo? Nós não sabemos, mas ele vai ser revestido dessa glória, a mesma glória que possui o corpo de Cristo ressuscitado, que nós vemos e sabemos disso pela Sagrada Escritura, testemunho dos apóstolos, e este corpo será unido de novo, definitivamente, à sua alma, e para que ele esteja unido à sua alma, você já percebe que não vai ter matéria. Né? O corpo glorioso, ele não tem essa matéria como nós conhecemos, né? Mas ele vai entrar na eternidade, a eternidade não aceita matéria, então o corpo ele é diferente. Como será, não sabemos, mas a ressurreição é exatamente o retorno deste corpo, mas um corpo glorificado que se unirá de novo com a alma. Próxima pergunta. Então, quem é que vai ressuscitar? Toda a humanidade. Todos os homens que morreram, os que tiverem feito o bem, ressuscitarão para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. João, capítulo 5, versículo 29, nós podemos conferir esta realidade. Então, todos os que morreram irão ressuscitar, sem exceção. Os que nesta vida praticaram o bem, para uma ressurreição de vida eterna. É daí que vem a expressão. E os que praticaram o mal, para o julgamento, para serem julgados, e uma ressurreição de morte eterna. Próxima pergunta. Número 999.
Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Tanto é que ele diz: vede minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Basta que você leia aí Lucas capítulo 24, versículo 39. Mas ele não voltou a uma vida terrestre. O mesmo corpo ressuscitou, o mesmo Jesus Cristo ressuscitou, e inclusive tinha ali as marcas da paixão, as marcas da cruz, as marcas das chicotadas, as marcas da cruz, melhor, da coroa de espinhos, a marca da lança no seu lado aberto, mas ele não voltou para viver aqui, nesta terra. Da mesma forma, nele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo. Todos ressuscitarão nele com o seu próprio corpo. Este corpo que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Está duvidando? Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. E aqui tem um texto. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 37. O versículo 42, isolado, e o versículo 52 ao 53. Vamos escutar. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta, que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade e que este ser mortal se revista de imortalidade. São as palavras de São Paulo, palavras da Sagrada Escritura, na qual nós depositamos a nossa fé. Este como ultrapassa a nossa imaginação e nosso entendimento, sendo acessível somente à fé. É algo que ultrapassa a nossa capacidade, nós não temos como saber de fato como é que é esse corpo glorioso, como é que vai se dar essa ressurreição. Sabemos mais ou menos algumas dicas de como acontecerá, mas exatamente como acontecerá é melhor esperar para ver. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo, uma antecipação dessa glorificação. Assim, como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e outra celeste, da mesma forma os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Então, quando vamos à missa, quando participamos do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo na Eucaristia, nós já temos aí uma antecipação na essência daquilo que será. De fato, como será, repito, nós não sabemos. Mas aquilo que vai ser vivido ali, alguma coisa daquilo que nós vamos viver nesse dia, nesse momento, início para a eternidade, nós já experimentamos aí na Santa Missa. Próxima pergunta. Catecismo, número 1001. Definitivamente no último dia. E aí você pode ler João, capítulo 6, versículo de 39 a 40, versículo 44, versículo 54 e capítulo 11, versículo 24. No último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo, ou seja, à segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor, ao sinal dado, melhor dizendo, né? Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Quando vai se dar este último dia, esta parousia, né? Ou seja, o momento em que nós ressuscitaremos, é quando Jesus voltar. Jesus voltará uma segunda vez para este mundo, e neste dia nós ressuscitaremos. Resta-nos esperar. Nós também acreditamos num juízo particular que nós temos, já no momento da nossa morte, mas temos também essa fé num juízo universal, num juízo que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Não pense que será um fim do mundo, exatamente, porque dificilmente, e alguns teólogos defendem essa ideia de que Deus não vai destruir a sua criação. Então, quando a gente lê fim do mundo, nós devemos sempre entender fim dos tempos, fim de um tempo, fim de uma jornada, né? Deus nos deu e nos permitiu vivermos durante este tempo. Pode ser que o tempo que virá depois seja um tempo diferente, ou pode ser que não seja nada disso. O que nos resta é acreditar que todos aqueles que morreram, todos aqueles amigos, parentes, conhecidos, todos esses nossos entes queridos, eles retornarão. E um dia nós podemos estar todos juntos no céu. Este é o nosso consolo, esta é a nossa esperança. Se nós não acreditamos nisso, não diga que é católico, não diga que é cristão, porque a fé em Jesus Cristo está diretamente ligada à fé na ressurreição dos mortos. Caríssimos irmãos de fé, muito obrigado por estar me seguindo aqui no nosso canal. Sempre que eu puder, eu vou estar trazendo vídeos extras, e todos os dias você recebe aí, aqueles que estão inscritos e aqueles que ativaram o sininho aí embaixo, todos os dias você recebe a notificação da reflexão do Evangelho do dia. Então, até amanhã com a nossa reflexão do Evangelho, e até qualquer hora quando eu postar um vídeo novo. Grande abraço!